Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast. Vamos falar de saúde da rede de hospitais São Camilo de São Paulo. Neste podcast, iremos falar sobre o câncer de colo de útero com o Dr. André Lopes, cirurgião oncológico dedicado aos tratamentos de tumores ginecológicos do São Camilo Oncologia. Olá, Dr. André, seja bem-vindo! Olá a todos. Doutor, existe alguma relação entre o HPV e o câncer de colo de útero? Sim, existe uma grande relação do HPV com o câncer de colo de útero. A maioria dos tumores do colo uterino tem como origem a infecção pelo HPV, que é o papiloma vírus humano. Toda mulher que tem HPV, ela pode também ter câncer de colo de útero? Não necessariamente. Este tipo de câncer está principalmente associado a algumas cepas, alguns tipos do papiloma vírus humano, que é o HPV. Esse vírus é sexualmente transmissível. E quando a pessoa fica exposta ao HPV, o sistema imunológico normalmente evita que ele cause danos na célula, ou seja, o próprio sistema imunológico já causa uma resposta ao organismo para esse. Tá? E lembrando que o HPV é muito comum na população. A maioria das pessoas com vírus nunca vai desenvolver câncer. Porém, em uma pequena porcentagem de pessoas, o vírus sobrevive por anos, que contribui para um processo de alteração no DNA das células do colo do útero, o que faz com que elas se tornem cancerígenas. E além do HPV, existe alguma outra causa para o câncer de colo de útero? A grande maioria dos tumores de câncer de colo uterino são realmente provocados pelo HPV. Existem alguns tipos raros de câncer de colo uterino que não têm relação. Esses tumores são denominados tumores de colo de útero não HPV relacionados, mas são tumores extremamente raros. Então, por isso que a prevenção com vacina e o rastreamento através de Papa Nicolau, que a gente pode evitar a maior parte destes tumores, e daí a importância dessas medidas. A síndrome do ovário policístico pode se tornar câncer de colo de útero? Não, a síndrome do ovário policístico não tem relação com o câncer de colo de útero e também não tem um risco aumentado do câncer de ovário. Mas quem tem a síndrome de ovários policísticos está com um risco ligeiramente maior de ter um câncer do endométrio, que é a camada interna do útero. E o pólipo uterino? Ele pode gerar câncer ou então infertilidade nas mulheres? A grande maioria dos pólipos uterinos não é câncer, mas um câncer do endométrio ou do colo do útero pode se apresentar como um pólipo uterino. Os pólipos podem estar associados à infertilidade, mas para isso precisaria de uma investigação específica. Doutor, qual que é a prevalência do HPV na população? O HPV é bastante prevalente na espécie humana. A grande maioria das pessoas adultas já teve contato com o vírus HPV. Por isso que é muito importante a vacinação, que atua na prevenção desse tipo de câncer. E uma pessoa que não apresenta nenhum sintoma pode transmitir HPV para o parceiro ou para a parceira? Sim, é possível que a pessoa tenha infecção assintomática e acabe transmitindo o HPV para outra pessoa através do contato de pele e de mucosas. Quais são as formas de prevenção contra o HPV? As principais formas de prevenir são pela vacinação, que previne com que você não tenha a infecção, ou seja, antes do contato com o vírus. E a segunda forma de rastrear é através do exame de Papa Nicolau. E, doutor, existem outros tipos de exame que detectam o câncer de colo de útero, além do Papa Nicolau? O método mais comum de detecção do câncer de colo de útero é mesmo o exame de Papa Nicolau, que também pode detectar lesões precursoras, ou seja, pré-cancerígenas. Mas dependendo do paciente ou em casos inconclusivos, podem ser aplicados outros testes e exames, como biópsia, colposcopia e o exame pélvico ginecológico. E sobre a vacina contra o HPV que o senhor comentou anteriormente, ela também é uma chance de cura do câncer de colo de útero? A vacina, na verdade, atua como na prevenção, ou seja, antes que a pessoa
tenham contato com o vírus do HPV. Por isso que a indicação de vacinação é para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos. Essa vacina do HPV também encontra-se disponível gratuita pelo SUS, através de um calendário oficial do Sistema Único de Saúde. Existem alguns estudos em andamento que estão avaliando se mesmo após a infecção, a pessoa tomar a vacina após ter alguma lesão precursora ou até mesmo câncer, provavelmente a vacina também ajuda, mas esses estudos ainda estão em andamento. Como que é o tratamento do HPV? O HPV em si não tem tratamento. O que nós temos é tratar lesões que ele causa, entre elas as verrugas genitais e as lesões precursoras do câncer de colo uterino. Quais são os sintomas do câncer de colo de útero? Os principais sintomas são o sangramento vaginal durante a relação sexual, entre os períodos menstruais ou após a menopausa. Também podem ser sintomas deste câncer o corrimento vaginal aquoso e sanguinolento, que pode ter uma dor desagradável, e também a dor pélvica ou dor durante a relação sexual. Doutor André, muito obrigada pela sua participação e também por esclarecer essas dúvidas sobre o câncer de colo de útero e sobre o HPV. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo na sua plataforma de áudio preferida.